Então, para pôr fim aqui à nossa seleção de exercícios de cálculo de domínio, temos aqui a função log na base Euler de menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 6, tudo isso dividido por menos x2 menos 5. Eu preferi chamar isso de log na base Euler porque eu não queria viciar na denominação de logaritmo natural. Mas isso aqui eu poderia também ser chamado de ln deste cara, é a mesma coisa que log deste cara na base Euler. Poderia ser log na base 2, na base 3, na base 4, o raciocínio seria muito parecido. A função logarítmica não é definida em valores, não está definida para valores menores do que zero, para valores iguais ou menores do que zero. Nós vimos, por exemplo, que a função ln de x possui esta aparência. Ou seja, se eu colocar qualquer x aqui antes de zero, eu não vou conseguir nenhum f de x como resposta. Ou seja, a restrição deste cara aqui é que eu preciso encontrar valores desta conta que sejam maiores do que zero. Pois só neles a função logaritmo natural estará definida. A função menos x ao quadrado menos 5 é relativamente simples, nós já vimos vários exemplos como ela. Como é que ela não mudará? Ela sempre será negativa, ou seja, ela não mudará de sinal. Qualquer valor de x que eu colocar aqui será negativo. E vai acabar mudando de sinal, porque se o de cima for positivo, se o de cima para um determinado valor de x der um valor positivo, o de baixo sempre dará um valor negativo, mas com menos, menos. Então, temos de anotar isto. Sempre negativo. No fim, nós teremos de fazer, o teste do sinal, para saber se nossa conta... porque teremos de excluir todos os valores que são menores ou iguais a zero. Bem, menos x ao quadrado menos 5 é bem direto ao ponto, como nós vamos fazer isso. O problema é este cara aqui de cima. Nós não sabemos trabalhar com equações do terceiro grau. Nós vimos já perfeitamente as de primeiro grau e as de segundo grau. Mas uma equação de terceiro grau, por favor, não é tão simples. Então o que temos de fazer aqui é transformar esta equação do terceiro grau em um produto que envolvam equações do segundo grau, ou equações do segundo grau e primeiro grau, ou só equações do primeiro grau. Ou seja, precisamos reescrever este cara de uma forma que nós saibamos como utilizar. A estratégia geralmente é reescrever este cara como um produto de raízes. Só que o problema é que você precisa obviamente saber alguma raiz. Para saber uma raiz, eu vou fazer uma reflexão aqui. Normalmente as raízes são... Bem, qual é a raiz? O que é raiz? É um valor de x que eu vou colocar que vai fazer com que a minha função tenha valor zero. Ou seja, eu vou colocar eu vou descobrir algum x aqui que faça com que este cara vá a zero. Olhando para esta função aqui, quem você acha que é a raiz dele? 9.000? 5.000? 10? 11? 13? Não. Você pode achar que, por exemplo, poderá ser 1, 2, 3. Isso acontece porque... as raízes de um polinômio não são arbitrárias. Porque as raízes desse polinômio são inteiras e são da forma b sobre a, em que b são os fatores do termo livre e a são os fatores do coeficiente do x de maior potência, que no caso aqui é menos 1. E os fatores do termo livre são os fatores de menos 6. Fatores são números que, se multiplicados, podem nos dar aquele número. Por exemplo, os fatores de 2 são quais? 2 vezes 1, 2 e 1, e menos 1 e menos 2, porque se eu fizer, por exemplo, menos 2 vezes menos 1, eu tenho 2 também, positivo. Então eu sempre penso nos fatores como sendo os números que multiplicados nos dão, os fatores de um número são os números que multiplicados nos dão aquele número, e também não esquecendo dos seus opostos, dos opostos desses números que multiplicados nos dão um determinado número. Não esquecendo dos opostos dos fatores. Então vamos olhar aqui para este polinômio e olhar para o menos 6. Quais são os fatores possíveis? Temos mais ou menos 6, mais ou menos 3, mais ou menos 2 e mais ou menos 1. Os fatores possíveis de A são somente 1 e menos 1. Ou seja, mais ou menos 1. Desculpe. Pronto. Menos 1 e 1. Ou seja, as raízes possíveis deste cara foram de infinitos números possíveis que você poderia colocar aqui para somente alguns poucos candidatos. Pode ser, por exemplo, 1. 1 dividido por 1, 1, positivo.
pode ser 1 dividido por menos 1, ou seja, pode ser menos 1, pode ser 2, ou pode ser menos 2, pode ser 3, pode ser menos 3, ou seja... Vamos olhar aqui para... Vamos testar uma. Vamos começar testando um positivo. Se eu fizer um positivo aqui, isso aqui vai o quê? A menos 1. Vamos fazer o f de 1. Se eu definir aqui o x como 1, vai ficar menos 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, menos 6. Isso aqui vai a zero? Vamos ver. Mais 2. Todo número vezes 1, ele próprio. 2 vezes 1, 2 vezes 1 ao quadrado, 2. 2 mais 5 vezes 1, vai a 7. Aqui vai a menos 1. 1 ao cubo, 1. Vezes menos 1, vai dar menos 1, mais menos 7, menos 7. E ficará menos 7, estes dois juntos, mais 7 positivo. Ou seja, isto vai a zero. Ou seja, 1 confirmado é uma raiz. Sempre que nós vamos reescrever um polinômio como produto das suas raízes, nós utilizamos os fatores, nós os escreveremos na forma de x menos raiz. Ou seja, se nós sabemos que a raiz é 1 positivo, nós vamos reescrever isso aqui para x menos 1. O sinal negativo vem no caso da forma como que nós estamos escrevendo. X menos 1 vezes este cara aqui, dividido por x menos 1. Divisão de polinômios é uma ferramenta parece complicada, mas é relativamente simples que nós utilizamos para reescrever um polinômio como produto. Geralmente tem suas raízes, mas pode ser produtos de polinômios em geral, ou seja, eu poderia tentar dividir isso aqui por x menos 10. Não seria garantido de que eu conseguiria um resultado inteiro, perfeito, mas eu poderia dividir. Vamos ver. Agora como eu vou ensinar como fazer a divisão de polinômios. Menos x3 dividido por x. Bem, qual número eu tenho de multiplicar x para que ele vire menos x3? Concorda comigo que é menos x2, menos x elevado ao quadrado? Simples isso, simplesmente assim, vou colocar menos x ao quadrado aqui. Acabou. Menos x ao quadrado vai multiplicar com x, vai ficando menos x3. E ele passará para lá mudando de sinal, ou seja, menos x2 vezes x, menos x3. Menos x3 passa para lá virando mais x3. E agora eu vou fazer o mesmo processo com menos x2 vezes menos 1. Menos x2 vezes menos 1 vai dar mais x2. Vai passar para lá subtraindo. Agora eu faço a simples conta. Corta, corta. Este aqui vai a x2. Agora temos mais 5x. Bem, agora nós vamos abaixar aqui mais uma casa. Já que nós cortamos uma casa somente, nós vamos abaixar uma casa daqui. Pronto. Mais 5x. Agora, por qual número eu tenho que multiplicar x para que ele vire x2? Concorda comigo que é simplesmente x? Então eu adiciono x aqui no quociente. X vezes x, x2. Passa para lá mudando de sinal. Positivo vira menos x2. Positivo vira negativo, vira menos x2. Faço a mesma coisa com menos 1. X vezes menos 1, menos x. Passa para lá virando mais x. Corta, corta. 6x. Como eu cortei só uma casa, eu vou lançar para trás somente uma casa daqui de cima, ficando menos 6. Agora, por qual número eu tenho que multiplicar x para que ele vire 6? Concorda comigo que é para que ele vire 6x? Concorda comigo que é 6? Então eu adiciono 6 aqui. Agora você vai notar o seguinte, que isso aqui multiplicando esse cara aqui por 6 vezes x, vai dar 6x, passa para lá virando menos 6x. 6 menos 1 vai virar menos 6, passa para lá virando mais 6. Ou seja, foi a zero. Temos um valor inteiro. Agora eu só preciso pegar isso aqui que eu descobri
e reescrever aqui. Pronto. Reescrevi agora este polinômio aqui do terceiro grau como um produto de um polinômio do primeiro grau e do segundo grau. Com este cara aqui nós sabemos trabalhar, sabemos que ele será positivo para valores maiores do que 1, e negativo antes dele, uma função crescente, com raiz 1. Sabe? Já este cara aqui, menos x2 mais x mais 6, eu posso descobrir as raízes dele por soma e produto, ou posso fazer a equação de, ou posso fazer o processo mais lento que eu recomendo caso não haja pressão de tempo, em uma situação de prova, por exemplo. Vamos calcular delta. Delta será o quê? B ao quadrado, no caso será 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4 da fórmula, vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 6. Delta vai a 25. A equação de Bhaskara nos diz que as raízes serão menos B mais menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Delta vimos que é 25, menos B é menos 1, A é menos 1. Ou seja, menos 2. Isso aqui vai ficar o quê? Menos 1. Menos 1, o menos é da fórmula. O B, no caso, é 1. B é o coeficiente aqui do x. Vai ficar menos 1 mais menos 5 sobre menos 2. Ou seja, as raízes deste cara serão menos 2 e 3. Vão a menos 2 e 3. E a concavidade é o quê? Voltada para baixo. É uma carranca. Então ele será da seguinte forma. Aqui é 3. Aqui é menos 2. Entre eles, essa função aqui me dará um valor positivo. E depois dos dois me dará um valor negativo. Agora já podemos fazer o nosso teste do sinal. Deste cara inteiro aqui de dentro para saber quando ele vai me dar um valor positivo e quando ele vai me dar um valor negativo. Mas antes de ir para o teste do sinal, eu queria resolver uma última dúvida aqui. Por que nós fizemos essa divisão de polinômios? Nós já não decidimos que para de saber a raiz basta colocar valores aqui dentro deste cara, dentro de um polinômio e ver se vai a zero? Por que eu precisei fazer essa divisão aqui? Porque, pessoal, não existe nenhuma garantia de que duas raízes deste polinômio, por exemplo, não serão iguais. Por exemplo, se elas tivessem sido geradas pelo binômio de Newton, as três raízes deste cara aqui seriam iguais. Ou seja, você ficaria testando os candidatos à raiz e só um deles daria certo, e você não conseguiria encontrar o resultado. Eis a importância de fazer a divisão de polinômios para gerar um novo polinômio que só tenha as raízes que você ainda não descobriu. Aqui você poderia ter feito o raciocínio de colocar valores aqui dentro deste cara, já dividido, para saber qual deles iria a zero. Pois ao fazer a divisão de polinômios, você já excluiu a raizinha que você descobriu, que era um positivo. Agora voltando ao nosso teste do sinal. Bem, nós sabemos o quê? Que x ao quadrado menos 5, ele é sempre negativo. Ou seja, negativo, 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 negativo. Sempre. Já x menos 1, ele é uma reta crescente, porque o x é positivo, com a raiz 1. Ou seja, antes de 1, nós vimos o quê? Que ele era negativo, e depois de 1, ele é positivo, e em cima de 1, ele é zero. Ou seja, temos aqui x menos 1. Já este aqui, menos x2 mais x mais 6, nós vimos o quê? Que ele é uma parábola com concavidade voltada para baixo, com as raízes menos 2 e 3. Antes de menos 2, nós vimos que ele é negativo. E menos 2 é zero. Entre 2 e 3 é positivo. E depois de 3, em 3 é zero. E depois de 3 é negativo. Ou seja, se eu inserir neste cara aqui um valor menor do que menos 2, eu vou conseguir um resultado que será o quê? Menos com menos mais com menos, menos.
Ou seja, não vai servir. Se eu inserir exatamente menos 2 neste cara aqui, eu vou conseguir. Não vai existir porque... Se eu inserir menos 2 neste cara aqui, vai a 0. E no caso não vai existir porque o log, essa função aqui de logaritmo natural não está definida em 0. Se eu colocar algum valor entre menos 2 e 1 neste cara aqui, eu vou conseguir um valor negativo vezes um valor negativo positivo com valor positivo, positivo. Eu vou conseguir um valor positivo. Se eu colocar exatamente 1, eu vou conseguir 0. Pois esse x menos 1 aqui vai a 0. Se eu colocar um valor entre 1 e 3, eu vou conseguir um valor negativo. E se eu colocar um valor depois de 3, eu vou conseguir um valor menos com mais, menos, menos com menos, mais, positivo. Se eu colocar exatamente 3, um valor negativo. Nós só estamos interessados nos valores positivos, ou seja, maiores do que 0. Ou seja, só não vai nos interessar este intervalinho aqui, o x que eu vou colocar neste cara, que são entre menos 2 e 1, e os valores que são depois de 3, até mais infinito. Ou seja, o domínio deste cara seria o domínio de log na base, olha, logaritmo natural de menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 5x menos 6, tudo isso dividido por menos x2 menos 5, seria o quê? De menos 2 a 1, parênteses, porque eu estou excluindo esse último valor aqui, união com 3 a mais infinito. Este seria o domínio desta função. Agora vamos continuar lidando com o tópico de noções de esboço de gráficos.